Irmãos, como eu estou no meu trabalho, não vou poder falar muito, então vou ser bem breve sobre a questão do galardão. Primeiro nós vamos estabelecer, vou dividir então, o que é o reino de Deus, né? Então nós temos várias visões escatológicas, tem amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, tem o dispensacionalismo. Eu estou estudando mais a fundo cada vez mais escatologia. Mas quando eu vejo as parábolas de Jesus sobre os trabalhadores, por exemplo, o Senhor ele está dando um foco muito claro ali sobre aqueles que vêm fazer parte, né, do reino dos céus. Tem parábolas ali que se referem aos gentios e os judeus, claramente se referem aos gentios e judeus. Os judeus foram péssimos trabalhadores em algumas parábolas, e os gentios então substituíram eles, né? Os judeus são aqueles que são chamados para as bodas e rejeitam, e os pobres que Deus obriga a entrar, né, são os gentios. Então muitas parábolas têm esse significado. Algumas parábolas vão falar sobre multiplicar o talento, o dom, né, que recebeu. E o Senhor essa parábola, ela fala sobre, obviamente, multiplicar talento. Não fala sobre como é que eu vou te explicar assim? Uma multiplicação de obras no sentido meritórias de boas obras, de salvação. Está falando de trabalho no reino de Deus, né? Então esse texto não pode se aplicar com, por exemplo, uma pessoa sobre a vida de santidade de uma pessoa, mas sobre o trabalho e o cuidado com o ministério de alguém. Para exemplificar bem essa questão do galardão, lá em 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, usando o exemplo dele de Apolo, fala que eles edificavam sobre um fundamento que é Cristo, e sobre esse fundamento que eles edificaram, alguns edificam com ouro, prata ou pedras preciosas, e outros edificam com palha, madeira e feno. A palha, a madeira e feno aponta justamente para a obra humana, né? Então, como o galardão pode ser por obras, entre aspas, um esforço humano, né? Ele não é por esforço humano. Mas o outro edifica com ouro, prata e pedras preciosas, né? Isso aponta para todas as riquezas do Espírito, da palavra de Deus, não aponta para a obra humana, né? Mas aponta para a obra de Deus, ouro, prata e pedras preciosas. Enquanto palha, madeira e feno aponta para a obra humana. Então, aquele que edifica com ouro, prata e preciosa, de fato ele edifica e faz o seu trabalho, mas ele faz isso pela graça de Deus, né? Como Paulo diz, né? Trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E uma coisa interessante é que mesmo aquele que edifica com palha, madeira e feno, a Bíblia diz que a obra de cada um é manifesta no dia. Todavia, né, se a obra dele vai ser queimada, vai ser testada pelo fogo, né? A prata, ouro e pedras preciosas não vão ser destruídas, mas a palha, madeira e feno vai pegar fogo. Mas esse tal será salvo, como que através do fogo, ou seja, ele é de fato salvo, né? Ele não perde a salvação, não existe perda de salvação, ele é eleito, mas as suas obras elas vão ser queimadas, né? Então, pelo que eu tenho estudado, o galardão não pode se referir a uma obra de mérito, e nem tem a ver com a santidade, santificação pessoal de alguém, né? Que é decorrente já, a santificação ela é necessária pela própria regeneração, ela é um fruto do Espírito que Deus vai produzindo em nós. Mas o galardão tem a ver com envolvimento na obra de Deus, com usar das ferramentas que o próprio Deus nos deu e a graça de Deus, né? Não em vão, né? Não usar a graça de Deus em vão, como o apóstolo Paulo fala, né? E a graça em mim não foi em vão, né? Antes eu trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E sempre edificar baseado na graça. Isso é receber galardão. Não significa que você vai fazer muito esforço, não é pelo seu muito esforço, mas pelo o material que você usa para edificar. Se você prega graça ou prega lei, se você prega obras ou prega graça. É um paradoxo, mas esse tipo de obra, entre aspas, é que Deus recompensa. Agostinho diz que é como um homem que
Agostinho diz que o galardão é Deus recompensando seus próprios dons, né? Aquele que tem o dom, que Deus deu o dom, prata, ouro e pedras preciosas, vai edificar tranquilamente. Mas e aquele que não recebeu? Quando ele tentar fazer isso, ele vai tentar na força do braço dele. Não faça isso. Não tente fazer além da sua fé, fazer aquilo que Deus não deu capacidade para você fazer, né? Com a força do seu braço, né? Sempre vá à medida da fé que Deus deu para você. É isso que esse texto está falando e que Agostinho está falando. O galardão é Deus recompensando os seus próprios dons, né? Essa é a minha visão. Não se trata de um esforço, porque você nem se trata de ganhar muita gente. Quantas pessoas Noé ganhou? A gente às vezes aplica quantas pessoas Noé ganhou. Paulo ganhou. Ananias ganhou quem? O que batizou o apóstolo Paulo, né? Quem vai ganhar mais galardão, Ananias ou Paulo? Essa é a pergunta que Jesus ele repreende nos irmãos, nos apóstolos, né? Ele diz que o maior de nós vai ser o que mais serve, né? Não aquele que quer ser o primeiro e tal. Então, esse galardão tem a ver com a graça de Deus, não com a obra humana, com o esforço humano, mas com uma obra que é feita através de nós pela graça de Deus, né? Deus recompensando seus próprios dons, é isso que Agostinho fala. E também a questão, agora voltando, a questão de galardão, Roexema usa um exemplo, acho que é comum na teologia reformada e não é dele, porque ele cita isso, que ele já ouviu em um seminário, que é como Deus fez nós como vários frascos, cada um de nós com um tamanho. Mas quando Deus nos enche, todos nós somos cheios por inteiro, né? Então cada um de nós vai receber galardão de acordo com a capacidade que Deus nos deu, a graça que o próprio Deus nos deu. Não vai ter um que vai estar mais cheio do que o outro. Não é possível, né? Por quê? Porque cada um de nós foi feito de acordo com o tamanho que Deus quis fazer. Só para finalizar, tem a questão também que sempre que o apóstolo Paulo coloca isso, se você pegar no Filipenses 3, como ele enxerga isso, ele diz assim, por isso também eu sigo para alcançar, Filipenses 3, aquilo pelo qual fui alcançado por Cristo. Então eu vou alcançar esse galardão, mas eu vou alcançar porque eu fui alcançado por Cristo. E ele também fala, né, que o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu, logo todos morreram. Então, meu serviço para o corpo de Deus, da igreja, para o corpo de Cristo, ele tem a ver com o quanto eu sou amado por Deus, o quanto eu tenho revelação, né, quanto Deus ilumina os meus olhos para que eu veja na Escritura o quanto Deus me ama, não o quanto eu faço ou aconteço. É esse amor de Deus que vai ser a força motriz para que eu venha me esforçar e venha amar os irmãos, servir a igreja e assim administrar esses dons, né, de Deus que Deus me deu, o ensino, o evangelismo na igreja, para que ela seja edificada. Então venha receber da parte de Deus a minha aprovação, o meu louvor, conforme Paulo diz, né? Não é aprovado aquele que a si mesmo se aprova, né? Não é louvado aquele que a si mesmo louva, mas sim aquele que o Senhor aprova, aquele que o Senhor louva.